Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Takani. Criamos esse canal para passar informações um pouco mais técnicas, numa linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos sobre cultivo de plantas em vaso. E também criamos esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no like, dê o seu joinha, tá? Inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que ajuda muito esse canal. Hoje o vídeo é sobre as folhas picadas. Eu posso utilizar as folhas picadas como substrato ou parte do substrato? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa sugestão foi encaminhada por algumas pessoas e eu achei muito interessante, principalmente porque infelizmente muita gente ainda recolhe as folhas, né, das árvores, as folhas caídas das árvores, acumula num canto e taca fogo. Isso não deveria ser feito, tá certo? A folha pode ser utilizada, tá certo? Talvez como substrato, que a gente vai comentar aqui, se não, ela poderia ser utilizada como material de cobertura das próprias árvores. Então não há necessidade de queimar. Fique até o final desse vídeo, que não é longo, e você vai tirar as suas conclusões sobre esse material, tá? Aos que estão chegando no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós temos um playlist que fala do substrato e já são 45 vídeos postados. Existem vídeos que eu falo sobre a casca de arroz carbonizadas, a areia, a terra e assim diversos materiais. Então seria interessante que vocês assistissem também esses vídeos que estão bem explicados e vale a pena você dar uma olhadinha nesses vídeos. Em muitos países, tá? Essa queima das folhas das árvores é proibido, tá? Simplesmente ela é proibido porque a fumaça vai causar vários tipos de problemas, principalmente aí para quem tem asma e problemas de saúde. A queimada das folhas não é interessante. Essas folhas podem ser utilizadas de uma outra forma muito mais interessante, tá? Fazendo, por exemplo, utilizando elas, por exemplo, como matéria morta, tá? Na própria base das árvores, tá certo? Ou ainda pode ser feito a compostagem, ok? E como substrato, será que eu posso fazer o uso desse material? É o que a gente vai comentar aqui. Professor, então eu posso utilizar essa folha como parte do substrato, picando ela, e esse material utilizar como parte do substrato? Pois é, vai depender da folha, da mesma planta. Se for folhas novas, tá? Ela tem uma característica totalmente diferente das folhas já maduras e bem desenvolvidas. E também vai depender de espécie para espécie, tá certo? Então eu vou comentar aqui algumas das experiências que eu tenho, tá certo? E algumas características que não são muito desejáveis para com o substrato. Mas de cara, por exemplo, eu não recomendaria, eu não usaria as folhas, por exemplo, dos pinos, tá? O Pinus eliote, Pinus caribeia, são diversas espécies de pinos. São aquelas folhas pontiagudas, né? O pessoal fala muito em árvores de Natal, né? Essas folhas
não daria para ser utilizado, a não ser que tenha um tratamento bastante expressivo com relação a esses materiais. O porquê a impossibilidade do uso dessas folhas, né? Essas folhas, na verdade, já é conhecido, elas terem uma grande concentração de substâncias que nós conhecemos como alelopáticos, ou seja, são substâncias que não deixam as outras plantas crescerem, né? Então, são substâncias que inibem o crescimento, inibem a germinação de outras plantas, tá certo? Na presença dessas folhas. Infelizmente, essas folhas não daria certo você utilizar como substrato, né? Esse substrato vai inibir o crescimento, tá, das plantas desejadas, né? Então, por isso a quase impossibilidade do uso desse material como substrato ou parte do substrato. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Outras folhas, como por exemplo, a do feijão, soja, já seria difícil de utilizar, principalmente pela durabilidade baixa desses materiais. Vocês estão entendendo? São folhas que rapidamente são degradadas, então acredito que seria muito complicado usar esse material, principalmente como substrato. Então, são materiais que infelizmente, muito provavelmente, não dariam certo como substrato para cultivo de plantas. Ao contrário das folhas de feijão, nós temos também, mas aqui na nossa região, folhas como a do cajueiro, que são folhas extremamente lignificadas, duras, tá certo? E poderia ser utilizado como parte do substrato. O grande problema parece ser a presença de algumas substâncias que inibem também o crescimento de outras plantas. São produtos que nós precisamos pesquisar com mais afinco, tá? Mas nós não temos muitas informações sobre esses materiais. Então, infelizmente, tá certo? A gente não tem tanta base, nós não temos base para indicar esse produto como substrato ou parte do substrato. Vale citar também alguns materiais, algumas folhas que têm alta concentração de proteínas, tá certo? Algumas espécies acabam concentrando proteínas vegetais nas folhas, tá certo? E isso vai ocasionar, por exemplo, a fermentação quando você for utilizar esse material como substrato. Então, infelizmente, nessa gama de folhas, tá certo? A gente precisa fazer pesquisas individuais com cada uma delas, tá certo? Pesquisas essas que muitas vezes que estão praticamente ausentes, tá certo? E a gente não tem como trabalhar com relação a isso. Mas existe uma saída com relação, tá, ao uso de todos esses materiais. Essa saída seria a prévia compostagem dessas folhas. Após a compostagem, nós poderíamos utilizar sim esse material como parte ou até mesmo como um substrato alternativo, tá certo? Mas como eu falei para vocês, é muito deficiente as pesquisas com relação a substrato com esses materiais, infelizmente. Como eu sempre comentei, eu acredito que os substratos cada vez mais vão ser produtos regionais. Nós temos condições de utilizar resíduos de materiais existentes em cada região, cada canto do nosso país, tá certo? E com as folhas não é diferente. Dependendo do material, dependendo do trabalho com relação a esses materiais, como eu comentei aqui, a compostagem,
Eu acredito que muitos materiais, muitos substratos podem vir, tá? Pelo menos parte desses materiais, inclusive as folhas. Sugestões como esse é muito bem-vindo, tá certo? Então, conto com seu apoio, encaminhe os seus vídeos, encaminhe as suas dúvidas, que isso é muito importante para o nosso canal. Pessoal, como todos os vídeos, eu peço o seu apoio para esta entidade, Lar Santa Mônica. Essa entidade acolhe e dá toda a assistência para as meninas e adolescentes abusadas sexualmente. Eles estão precisando muito da nossa ajuda. Colabore com o que você puder. E peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e também clique no sininho. Com isso você vai receber notificações quando tivermos novos vídeos no canal. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.